Meninas. Bom dia, bom dia. Conseguindo me ouvir? Sim. Amém. Já vou orar, porque aí você fica aí, né, na produção, olhando, É. tá bom? Então, amém. Nós estamos recebendo oração. Tem muita gente orando por nós. Glória a Eu Deus. sei que tem muita gente recebendo a santa incomodação para entrar neste propósito de entender que a igreja do Senhor aqui na terra tem que assumir um papel importante, um papel não ser passivo, um papel de intercessora, um papel de lembrar que é guerreira, que Amém. está numa guerra, nós estamos numa guerra, assumir o papel de estarmos bem acordadas como leoas, e erguidas como leão, despertadas ferozmente. Vou orar, aleluia. Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia, mais um dia. Senhor, nós estamos aprendendo. Eu sei que isso aqui, Senhor, 40 minutos é pouco demais diante, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu sei que algumas mulheres têm o seu devocional. Senhor, isso aqui é igual eu já aprendi. É só um empurrãozinho. Senhor, o Senhor tem incomodado. Deus, Espírito Santo, tu tem sussurrado no ouvido de cada mulher para assumir uma posição e fazendo a pergunta para elas: vocês estão contentes com a situação em volta de vocês, com a condição espiritual da igreja? O Senhor está nos chamando. Desperta, levanta e se erga. E é nessa posição que nós nos encontramos e te convidamos: venha sentar à mesa conosco. E eu oro como Paulo, lá em Efésios 1,17, Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós clamamos agora em unidade, em concordância, dê a nós agora sabedoria e revelação no seu pleno conhecimento. Nós queremos sentar esta mesa e receber, porque tem mais de Deus. Tem mais de Deus, tem mais glória, tem mais poder. E o Senhor tem falado que o seu reino é um reino de poder. E a sua igreja está aqui, Pai, humildemente. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nos reveste, que nós venhamos entender com a mentalidade, com clareza mental, o que é ser cheio do Espírito e ser revestido do Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluias. Amém. Nós estamos cada vez se aproximando. Eu falo isso porque antigamente eu não tinha medo, eu tinha muito medo de dizer isso, né? Bom dia, mas quanto mais o Senhor cobra de mim, para que eu venha estudar mais, é porque nós cada vez estamos aproximando da volta de Jesus. E quando o Senhor, lá Paulo escreveu, por que que o céu está segurando Jesus, não é por causa que o evangelho ainda não foi propagado em todas as nações, é por causa de mim, da Márcia, de você, de cada mulher que vai ele está aguardando nós assumirmos a posição de igreja. E ele vai pôr em ordem, restaurar todas as coisas. Foi isso que Paulo escreveu, depois eu trago a referência para vocês. Amém, amém. Então eu quero deixar algumas referências para vocês aqui. Quero citar aqui que semana passada o Senhor me pôs no estreito para estudar. Aí Deus Espírito Santo falou comigo assim: antes de falar, eu quero perguntar, vocês estão comigo? Tá todas aí bem acordadinha? Bom dia. Amém. Estamos acordados, mas com sono, mas nós estamos aqui. Então, é verdade. Olha, a Sejane Nós falou que temos a sente muito. Débora hoje aqui também. Oh, que honra, que honra. Ó, a Sejane ontem falou no Instagram, né, que ela falou que sente muita falta desse devocional. Então, nas suas orações, lembre aí da Sejane. A Sejane não tem uma porta de emprego efetiva. Todo final de mês, eu sei, ela passa agoniada, tem que pagar a faculdade do filho. Então ela fica assim, Vaneide, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falo para ela, Deus faz. Você tem um pai. Então você lembre dela, porque aí o Senhor abre uma porta para ela
e ela vai poder participar aqui do devocional conosco, amém? Então vamos lá. Deus Espírito Santo e o Deus soberano tem inquietado o meu coração e falou, filha, porque eu sou muito chamada para ministrar em encontro sobre o batismo com o Espírito Santo. O Senhor falou assim, tem que investir, filha. Investir. E olha as referências que nós temos. Olha as referências. Eu quero que depois vocês anotem, porque não é só a Neide, a sua amiga Ivanete, que vai comprar esses livros, não. Porque se eu quero, se eu não desejo ficar só na superfície e a água batendo só no meu tornozelo, eu desejo mergulhar, eu tenho que entender quem são os grandes intérpretes da teologia bíblica, homens de respeito, famoso. Então, aqui, eu não conheço a obra dele, mas já vou comprar. É Martin Lloyd Jones, o grande intérprete de teologia bíblica do livro O Batismo e os Dons do Espírito Santo, da editora Carisma. John Piper, para mim são referências mesmo. Golden Free, depois eu vou trazer uma mensagem que Golden Free, né, que é F2E, ele é um conservador estudioso do Novo Testamento, ele falou algo que me impactou muito. O pastor Luciano Subirá, que é um dos meus mestres da fé, que ele tem um testemunho que eu fiquei, meu Deus, e eu vou me posicionar depois sobre isso que o Luciano falou. E esses homens aqui de referência, que não só a Neide que vai comprar livro, o primeiro vai ser do Martin Lloyd Jones, porque eu tenho que me aprofundar mais, mas eu já comecei a estudar sobre eles. O pastor Luciano Subirá, todos eles eram de igreja batista, presbiteriana, conservadores, tradicionais. Uau! Então é isso que eu quero deixar aqui como referência para vocês entenderem. Tem palavra, né? Pois é, então assim, Bagagem. bagagem, aí o Senhor falou assim, filha, o que você vai passar, Glória, o que você vai passar para essas mulheres é com base da sua experiência que você já viveu, da experiência que eu vivi, não foi o que a minha mãe passou para mim, o que eu vi, não, do que eu vivi, e base nesses meus servos, porque eu poderia falar, como que esses homens, batista, presbiteriano, Luciano Subirá fala, presbiteriano, conservadores, tradicionais, e vão falar com propriedade sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os dons espirituais, vai ser muito forte. Então, aí, nós estamos a caminho. E eu pergunto para Deus, Pai, por que o Senhor está nos inquietando tanto sobre ser cheio e sobre ser revestido? O Senhor falando, eu estou preparando vocês. Basta de igreja passiva, basta de ter medo das trevas, basta de ficar escondida. Ah, eu quero ficar escondida. Ah, me esconde de trás da cruz. É atrevida nas trevas, ou glórias, e gloriosa na luz. E para eu ser, para que eu me posicione, cada uma das roças é atrevida nas trevas, eu tenho que conhecer mais do reino de Cristo. Eu tenho que entender que o reino de Deus e o reino de Cristo é poder, e é para agora. Depois eu vou falar uma frase aqui, acho que é de Martin Lloyd Jones, que eu falei, meu pai, porque eu, Ivaneide, com tão poucos estudos, de Gênesis a Apocalipse, pela fé, é para mim. Tudo que está lá é para mim. Eu não vou falar que é temporal. Lá. Tudo bem, quando nós vamos estudar, nós estudamos a época, o cenário, a linguagem que era para o Oriente, tudo isso. Mas pela fé, a palavra de Deus, ela é direcionada, é para mim, eu creio. Por isso que nas minhas guerras eu declaro Isaías, Jeremias, eu declaro Apocalipse, eu declaro as cartas de Paulo, eu declaro o que Paulo fala, eu falo também. Porque se eu começar, eu não sei quem disse isso, se foi Martin Lloyd ou Golden Free, ele falou que se eu começar a tirar, assim como os sensacionistas fazem, se eu começar a tirar tudo que fala, não, isso não é para nós, isso não é para a igreja atual, não vai sobrar mais nada. Eles estão preocupados, e não só eles, já conversei com 2 pastores aqui em Goiânia, estão preocupados que nós, como igreja, começamos a tirar, não, isso aqui não cabe a nós. Ah, isso aqui cabe, é para essa era, não vai sobrar mais nada.
E eu, a Ivanete, falei que se nós não tomar cuidado, a própria igreja vai criar um novo evangelho. Sangue de Jesus tem poder. Então, era isso. Vamos entrar lá, depois nós temos mais assuntos. A referência bíblica para vocês é Lucas 24, 49. A Márcia vai me falando quantos os tempos, né, que está faltando. Vocês pegam a sua Bíblia, 40 minutos, eu sei que muitos estão indo para o trabalho, mas depois assista. Pega a Bíblia, pega uma canetinha, pega um marcador de texto e antes de abrir a Bíblia, ora Efésios 1,17, pedindo ao Senhor sabedoria, revelações do seu pleno conhecimento. Então, as referências Lucas 24, 49, tem poder do alto para nós. Não mude a ordem, ser revestido. Primeiro eu busco do alto. João capítulo 1, verso 3, Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista, ele viu o Espírito Santo. Veio a pomba do céu. Depois nós vamos entrar mais nesse assunto. Atos 1:8, a promessa do poder espiritual. O Espírito Santo é uma promessa, ele é para mim, para todos vocês. E depois nós vamos ver aqui que Deus confunde as coisas sábias com coisas loucas, né? Nós vamos ver na casa de Cornélio, né? Que Pedro ficou de boca aberta. Depois nós vamos entrar nisso. Só serei testemunha fiel e uma pregação viva do Evangelho. Eu sou uma pregação viva do Evangelho. Você pode dizer isso? Eu sou uma carta lida. Por isso que o Senhor fala para que venhamos vigiar, para que venhamos entender mais sobre a cultura do reino, sobre conhecer mais a palavra dele. Porque como que eu vou ser uma testemunha fiel? Como que eu vou conseguir? Como que eu vou validar que eu sou uma carta lida, uma pregação viva do Evangelho? Então, nós temos que estar baseada nisso, em Atos, capítulo 1, verso 8. Quando a pessoa aceita e crê em Jesus, ela recebe o penhor da salvação, isso significa selo, é um batismo lá, uma ação através do Espírito Santo. Eu falo Deus Espírito Santo. Então, quando vocês quiserem fazer diferença, batismo pelo Espírito, você troca e põe batismo através do Espírito. É você trocando aí. Isso tem um significado na língua portuguesa, depois eu trago para vocês. Eu anotei o dia que eu preguei. Aí vocês trocam, vocês vão entender. Através é uma ação. Então, nós entendemos isso. Quando fala o batismo com o Espírito, ou vai vir outras preposições, vocês vão entender que está referindo-se é um o do artigo, a pessoa. Então, vamos lá. Nós sabemos que as pessoas, quando aceitam Jesus, ou aquelas que nasceram no lar cristão, têm um encontro com Deus, porque elas falam, eu quero receber esse selo, né? Receber o selo do Deus Espírito Santo. E também, através do sangue de Cristo, fomos batizados. Atos, capítulo 5, verso 32. O Espírito Santo, olha só essa parte que eu achei maravilhoso, e Deus não deixa eu sair da cadeira enquanto que ele fala, eu tenho mais para falar a respeito deste capítulo. Atos, capítulo 5, verso 32. Estou indo muito rápidas, meninas? Tá tudo bem? Tá, de boa. Atos, capítulo 5, verso 32. O Espírito Santo é concedido aos obedientes. Sempre a gente tem que pegar uma palavra, olhar a origem dela e o conceito dessa palavra. Concedido é tornar disponível, oferecer alguma coisa a alguém para que utilize. Vocês estão vendo tanto que é sério? Que quando eu rejeito, eu começo a tirar algumas coisas da palavra de Deus, ou eu rejeito, ou não é gerado, porque às vezes eu não tenho vontade de nada. Depois eu quero até contar uma experiência para vocês que aconteceu comigo domingo, no culto. Eu não tenho vontade de nada, porque eu sou humana, vocês também são humanos. Eu não estou uau todo dia. Mas se aqui em Atos capítulo 5 fala que o Deus Espírito Santo é concedido aos obedientes, por que eu falo que nós somos filhas da obediência? Eu estou usando o decreto divino para que venhamos ser incomodada. Eu sou filha da obediência.
Então, quando eu vou desobedecer, quando eu vou inclinar para a minha natureza humana carnal, eu entendo, peraí, eu tenho o título, eu sou filha da obediência. Amém? Então, aqui é um Espírito, Deus Espírito Santo foi concedido para nós, está disponível. Aí ele fala assim, utilize. A palavra fala para utilizar. E se eu não utilizar, eu não buscar, eu não tiver interesse de investir, tem que investir de forma no jejum, oração, livros. A Márcia sempre fala, acho que o pastor dela fala, às vezes precisamos a gente preparar a nossa comida. E para preparar a nossa comida demanda tempo, qualidade. Então, chega da gente ficar comendo comida demais. É maravilhoso, eu tenho os meus mestres da fé, vou investir mais. Mas qual a experiência que você tem? Começa a ter um diário de bordo. Deus um dia revelou aqui que a Renata estava orando na sala. Eu falei, Renata, o Senhor falou que a presença do Espírito é tão grande que a sala está ficando pequena. Não foi, Renata? Diante da glória. Ela falou, eu estou sentindo mesmo, Ivaneide, eu estou sentindo. Então, ela vai se render, ela vai estar ali sozinha e vai transbordar. Ela vai transbordar, porque nós vamos entender também sobre esse transbordar. Aqui, quando você vai olhar, estudar a palavra concedido, é presentear um Deus pródigo, um Deus que esbanjou a glória dele comigo, com vocês, por intermédio de Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo vem aqui na terra e ele nos dá um presente, ele vai embora e fala, eu deixo o meu Espírito, o Espírito Consolador, o Espírito que santifica, e é concedido para vocês. É um presente. O conceito dessa palavra é presentear. Nós somos presenteados. Por isso que a água não pode bater. Chega. E essa mensagem aqui, se a gente for estudar, é quando você vai lá para o pentecostal. Eu vim do pentecostal. Hoje eu entro dentro de uma assembleiana, dentro de uma... A Renata sabe ir. Às vezes... eu não posso ficar constrangida, eu não posso constranger ninguém de tanto falar em línguas e também não posso me sentir constrangida no ambiente pentecostal e eu falo em línguas. Mas depois nós vamos falar também sobre isso, de falar em línguas, tá bom? Nós vamos por etapa para não constranger ninguém, para não ficar dando comida demais, para não, chega, calma. Então, tudo é gradativo, a gente dá uma comida devagarzinho, como a gente dá para uma criança que está entrando na fase oral, né? Vamos falar assim. Porque eu quero, todo dia eu quero receber um pouquinho dessa comida. Então, voltando lá, o Deus Espírito Santo é o Espírito prometido. Ele não é uma promessa qualquer. Não é. Então, eu tenho que falar, Senhor, a Ivaneide está ensinando isso, ela já falou as referências aqui dos grandes homens intérpretes de teologia bíblica, agora é eu. Eu vou estudar também, mas eu quero ter essa experiência. Eu quero. Porque minha mãe viveu a experiência dela. Eu vivi a minha. Eu não vou restringir o Espírito Santo e nem limitar para você... eu quero viver a experiência que a irmã Neide viveu. Essa irmã Neide, você vai conseguir conhecimento somado aqui conosco, mais do que você vai buscar em livros de pessoas de referências, de homens mesmo respeitados, e você vai ter a sua experiência peculiar e particular. Então, vamos lá. O batismo com o Espírito Santo é distinta do batismo no corpo de Cristo. Achei isso aqui muito lindo. Fala, bate na gente mesmo, bate na irmã Neide, na Ivaneide. Somos todos iguais. Por que que bate? Quando a gente fala que o batismo do Espírito Santo, né, é distinto do batismo no corpo, é a gente entender por que essa necessidade... eu sou uma parte do corpo, está indo à casa do Senhor, está nessa união honrosa. E nós sabemos que, com o passar do tempo, o que o diabo tentou fazer? Por que você vai para a igreja? Nossa, tem tanta coisa aí no YouTube. Não, você mesmo pode fazer sua ceia. Agora o culto é online, agora ficou moderno com essa nova... depois da pandemia, agora facilitou para muita gente, não precisa. Olha, as igrejas vão ficar vazias. Então, o diabo, ele faz de tudo para que nós venhamos afastar e entender o que acontece no batismo no corpo de Cristo. Eu fui batizada, eu faço parte desse corpo. Olha o que eu escrevi. O batismo com o Espírito é distinta do batismo no corpo de Cristo. Somos da família de Cristo. Nosso corpo humano está dividido em muitas partes.
membros, órgãos e células. Todos nós sabemos disso. Mas, a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Aqui tem várias partes, mas eu sou ainda um corpo. Fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Essa é a ação do Espírito Santo. Nós vamos para a igreja, lá no momento nós formamos um corpo, um único corpo, o corpo místico de Jesus Cristo. Então, a ação do Espírito Santo é falar assim, Vaneide, é para aquele que aceitou Jesus e para o crente também. Ele vai nos trazer, nos levar ao corpo de Cristo. Ou seja, não há lugar para competição, soberba, menosprezos entre os membros. Estamos em um relacionamento comum com Jesus. Aí, cabe a nós a rejeitar se alguém vai falar assim, mas você nem sabe, né? Vocês falam aí disso, que não tem desprezo, que não tem competição. Aí nós que já estamos a caminho, não existe. Porque eu já entendo que estamos num relacionamento comum com Jesus. O que nós temos em comum? Vida eterna, salvação, graça e Jesus Cristo. Então, se a gente perceber isso no âmbito religioso, na atmosfera da igreja, cabe a nós a rejeitar. Cabe a nós. Não nos distanciar que o diabo está fazendo isso. E quantas vezes eu vi coisas da igreja que quis me distanciar. Aí eu tenho que entender que lá em Gálatas, capítulo 3, do 27 ao 28, fala, batizados em Cristo. Sois um em Cristo. A ação do Deus Espírito Santo é inserir a pessoa e o crente. A mensagem, ultimamente, não está sendo só para o novo convertido, porque o novo convertido, ele está, ele está com gás todo. Mas quem é que está afastando do corpo? Vocês podem me responder? Vou deixar aberto aí para vocês. Porque se eu creio, eu sei que é um presente, é concedido para mim, eu creio, eu fui batizada pela ação do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, e ele está me convencendo de falar o que se refere Salmo 133, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. É de lá, quando você está unida na sua igreja, se você volta para a igreja, você se une àquele corpo, ali acontece a união de todas as partes, um só corpo. Ali acontece um estrondo, sim. É uma atmosfera quântica. Eu acho lindo isso que eles falam, porque eu acredito nesse poder, nessa energia. É um só corpo, um único espírito. E ali acontece aquele batismo, porque se uniu. É o poder da unidade. Vocês imaginam o poder da unidade quando vocês estão dentro da igreja? A bênção que está vindo sobre nós? Eu não acreditava nisso. Eu precisei de buscar a revelação. O Senhor, Deus, Espírito Santo, precisou de converter o meu coração. Eu precisei de confessar isso. Hoje, quando eu entro dentro da igreja, eu acredito no poder da unidade, eu acredito nesse batismo no corpo. Quando eu estou lá, eu sei que tem uma bênção especial para mim. E não é eu que falo isso, a Bíblia diz, como diz Billy Graham, né? A Bíblia diz, quando nós estamos unidas, aqui agora, tem um batismo acontecendo. É o batismo no corpo. E tem uma bênção sobre nós. Deus está ordenando agora uma bênção para nós. E quando você entra dentro da igreja, você entende que uma bênção está sendo ordenada para a igreja do Senhor Jesus Cristo, em particular para cada um. Então, a ação do Deus Espírito Santo é inserir a pessoa no corpo. Eu não posso ter uma teologia que eu tenho que afastar do corpo de Cristo. Se eu sou uma filha da obediência, se eu entendo Bíblia, eu tenho que aceitar ser inserida no corpo, ser levada para o corpo. Amém? Até aqui? Alguém quer dizer alguma coisa? Amém, glória a Deus. Está tão bom ouvindo. Né? Eu quero ouvir também, olha, eu quero ouvir, eu quero saber. Olha, meninas, eu estou muito curiosa. Se eu estou muito curiosa, eu também quero que vocês busquem essa curiosidade, porque isso é bom, as pessoas olham para nós, uau, né? Mas a gente tem toda a humildade de falar igual o apóstolo Paulo, né? Claro que a gente busca conhecimento, mas essa unção, né? Essa unção vem da graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Atos capítulo 2. Nossa, gente, tem tanta coisa para falar de Atos capítulo 2, mas não vai dar tempo, né? Mas depois nós vamos voltar, vocês anotam aí. Porque depois que falar, quando a gente entrar para falar línguas estranhas, que para mim é estranhas, e línguas dos anjos e línguas sobrenaturais, nós vamos ter que voltar em Atos 2. Atos 2 foi o batismo por Cristo no Espírito Santo, foi o batismo por Cristo no Espírito que ocorreu. Amém? Fechamos aqui, depois nós vamos voltar. Então, vamos lá. Não sei se vai dar tempo. Márcia, quantos minutos? Meu Deus. Falta 12 minutos. Então, vamos, vai conseguir. O que vocês entendem? Anota aí. O que vocês entendem? Ser cheio do Espírito e ser revestido do Espírito. Porque é diferente. Não é igual. Ser cheio é diferente, é distinto de ser revestido. Ser cheio é fruto do relacionamento diário com ele, com Deus Espírito Santo. Ser revestido, olha só. Ser cheio é preenchido. Aí vocês vão pegar um copo e encher o copo, aí vocês vão entender. Ser revestido, não. Ser cheio é preenchido e está carregado. Aí eu pus aqui, lembrando que eu sou humana, vocês são humanos. Devido às circunstâncias, situações estressantes, relacionamentos, o que acontece quando eu estou cheia? Aí, a gente vai usando, né? Vai esvaziando, né? Então tem que encher de novo, né? Então, aí. Porém, Romanos, capítulo 15, verso 3, só vou transbordar pelo poder do Deus Espírito Santo. Então, Paulo deixa lá em Romanos, capítulo 15, falando, ele entendeu, eu estou cheia, né? Uau, todo dia. Oh, Glória, eu já orei, já fiz meu devocional, só que você é humano e eu sou humana. Nós vamos passar hoje por algumas situações inexplicáveis, situações de nível de estresse terrível. Relacionamentos, então, nem contar, né? Porque, como diz, nós já até estudamos isso, eu vi uma pregação, acho que foi o pastor Túlio que pregou. Tem pessoas que são ladrões, que roubam a nossa paz, a nossa alegria. Eu falei, irmão, tem pessoas, naturalmente, vai roubar sua paz e sua alegria. Então, a gente entende o que é ser cheio. Agora, vamos aprofundar mais de ser revestido? Então, Romanos 15 fala, eu só vou transbordar com o poder do Deus Espírito Santo. E quando eu transbordo, tem uma autoridade. E o diabo tem que recuar. Ele tem que recuar. Não é eu que vou recuar. Pela autoridade que está em mim, assim como Neemias falou, que eu amo essa história, Neemias falou para Sambalate, que Sambalate começava a mandar bilhetinho amedrontando ele. Quantas vezes eu fui amedrontada pelo um diabo Sambalate? Aí Neemias, revestido, falou assim, escuta aqui, Sambalate, você tem algum direito aqui? Você tem alguma terra aqui? Vou te pôr você no seu lugar. Então, esse é ser revestido, esse é a autoridade, a minha identidade espiritual. Deu pôr Satanás no lugar dele, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Então, uma coisa, olha só, essa daqui foi forte. Uma coisa é ser habitada pelo Espírito Santo, oh glória. Um Deus que reside em mim. Ele reside. Outra é transbordar do Espírito Santo. Então, como que você pode notar que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Essa daqui também vai ser a nossa. Nós precisamos até escrever um bilhetinho, pôr na porta da geladeira ou no carro. E aí você olha para você e põe um espelho. Deixa eu ver se hoje eu estou cheia do Espírito Santo. Olha só o que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 5. Cheio do Espírito, lá vai a Ivanei, cheia do Espírito. Versículo 19, Paulo escreveu, alegria, adoração, o crente tem prazer em cantar, louvores ao Senhor e adorar, mas não só pelos lábios, através também, né, com seu coração. Gratidão, dando graças por tudo a Deus, uau. Mas vocês vão desculpar essa palavra aqui, né, que eu vou usar. Mas está uma desgraça e eu vou dar graças a Deus? Eu não tenho nem dinheiro hoje para pagar meu aluguel, nem para me comer. Mas ele já falou para mim que ele nunca deixou ninguém na beira de um caminho. Porque aquele cego gritava, Jesus, filho de Davi,
Quantas outras pessoas que nós vamos estudar que Jesus nunca deixou ninguém terminar em cinza, né? Teve promessas, milagres, transformações. Então, gratidão. A boca, nossa, olha aqui. Você está cheia do Espírito de Deus hoje? Sua boca é um manancial de gratidão. Como que eu vou saber que a pessoa é cheia do Espírito de Deus? Meu Jesus, olha aqui. Submissão, está lá no versículo 28, 21. Nós estamos em Efésios capítulo 5, versículo 21. Submissão é o antônimo de prepotência. O crente é conhecido pela sua humildade e submissão. O crente não busca ser servido, ele tem o prazer de servir. Meninas, vocês têm dificuldade em ser submissa? Porque submissão, nós estamos falando que submissão ao Pai. Submissão à vontade dele. Deixa eu viver a tua vontade, Deus, que é diferente da minha. Então, quando você vê um crente cheio do Espírito Santo, é tudo isso aqui que Paulo nos ensina, viu? Então, eu vou começar a anotar isso aqui e vou analisar eu mesmo, vou fazer uma autoanálise se eu estou cheia do Espírito Santo, porque eu tenho uma aqui que me pega muito, que é gratidão, ser grato, né, que é minha boca. Eu tenho aprendido muito, e a submissão, tá? A submissão. Então, eu tenho que conhecer, ser submissa ao Pai da misericórdia, o Deus soberano. Aleluia. Ser submissa ao plano de Deus para mim e para a salvação de outras pessoas e da minha família. Então, vamos lá? Ser revestido. Já estou terminando. O que é ser revestido? Ser revestido é uma força sem fim, um poder sem limite. Vocês acreditam nisso? Não é eu que estou falando, é poder de verdade, é real. Ser revestido é blindado, coberto, cobrir com uma nova camada, uma nova roupa, significa proteção. Revestir do poder de Deus, blindado, que não vai ser abalado, é impenetrável. Amém? Vocês viram a diferença? Então, se ele foi concedido a nós, né, esse revestimento, buscai poder do alto, buscai esse batismo. Olha só o que ele vai fazer com você. É diferente, cheio, com ser revestido. Até aqui está tudo bem? Então, olha só esse aqui, termina agora. Uma coisa é ter o Deus Espírito Santo residindo em mim, e outra é tê-lo presidente. Eu falei, uau, o que é presidente? Aí eu fui estudar o conceito, significa ele te conduzir, ser o comandante, ser o dirigente da sua vida. Eu termino aqui e eu aprendi muito. Nesses últimos dias, Deus está exigindo muito estudo e eu tenho orado para vocês que Deus sussurre no ouvido de vocês nessa madrugada, traga revelação, traga sede de mergulhar em águas profundas. Márcia, é com você. Até terça-feira que vem, porque agora, terça-feira que vem, começa o batismo com a pessoa do Espírito Santo. Aí a gente entra em dons ao mesmo tempo, tá bom? Amém? Amém, glória a Deus. Deus, ele realmente tem querido, né? Não sei se é a palavra certa, mas ele quer. Eu acho essa palavra também, eu procurei, tem ela, querido. Eu falei, ai, gente, que verbo ruim, querido. Tá, ele quer, né? Que nós nos aprofundemos mesmo, porque na terça nós falamos sobre águas profundas, nos devocionais, na igreja, as ministrações. Então, assim, ele está desejoso que nós mergulhemos, sim, em águas profundas, né? No sábado, a gente teve, a pastora falou sobre isso, no Delas para Elas. Nós temos intimidade, nós precisamos, sim, nos aprofundar, não ficar em águas rasas, né? Mergulhar, não ter medo de mergulhar, né? A gente tem medo da ação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Então, não precisa ter medo. Às vezes, não vamos ficar igual o irmão, né? Ficou com medo lá do batismo no ônibus, né? E acabou. Ai, ai.
Vamos mergulhar no sobrenatural, gente. Não tem nada mais incrível que você dar a ordem, né? Em João, Jesus disse que nós faríamos obras maiores que ele. Então, é necessário que a gente acredite nisso e mergulhe no Espírito Santo. Ele nos deu, ele falou, né, que queria nos encher e revestir, né, para a gente ter essa autoridade, né, autoridade contra a enfermidade, contra demônios como disse a irmã Dora ontem, né, é nós que temos que olhar de cima para baixo para os demônios, né, e não olhar de baixo para cima com medo de demônio, né. Então vamos orar? Pai, obrigada. Te exaltamos, Senhor, te glorificamos. Obrigada por esses momentos aqui, Senhor, juntamente contigo, na mesa. Cada uma, Senhor, com a sua individualidade, no seu cantinho, Pai, está sentada, Senhor, à mesa, juntamente contigo, para desfrutarmos dessa comunhão, dessa intimidade. E queremos sim, Pai, queremos mais de Ti, queremos nos aprofundar, Senhor. Queremos mergulhar em águas profundas, Papai. Oh, Senhor, mesmo que a circunstância pareça contrária, mesmo que venha tempestade, Senhor, nós queremos águas profundas, ó Deus. Queremos caminhar contigo, Senhor Jesus. Nos toma pela mão e venha nos encher do teu Espírito, que a nossa mente venha estar conectada com a sua mente, Papai. Que nós possamos, sim, ser um só, como o Senhor é um com Deus. Oh, Jesus, como tu oraste, Pai, que nós possamos ser um contigo, como tu és um com o Pai. Oh, Jesus, venha nos revestir mesmo desse poder, venha nos encher com os dons espirituais e com o fruto do Espírito Santo, Paizinho. Queremos, Pai, queremos essa alegria, queremos, ó Pai, a humildade, queremos, ó Deus, o domínio próprio, Pai. Nós queremos ser cheios de Ti, Senhor. Queremos ser cheias. Queremos cada dia, Senhor, ser revestidas, ó Pai. Queremos ser ousadas, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que temos de estar aqui meditando na Tua palavra, Senhor. Obrigada pela disposição de cada uma das Tuas filhas e que nesse dia elas possam Te sentir em todo o decorrer do dia, elas possam estar sensíveis, que nós possamos estar sensíveis à Sua presença. Em nome de Jesus, é o desejo do nosso coração, nós possamos sentir o Senhor bem pertinho de nós, Papai. Em nome de Jesus, queremos sentir esse abraço, queremos sentir o Teu cheiro e queremos que o Senhor sinta o nosso cheiro, Pai. Em nome de Jesus, queremos estar como João, encostados, Senhor, a nossa cabeça no Teu colo, Pai. Essa intimidade que nós queremos contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Te exaltamos e te glorificamos, Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E até terça-feira que vem, para a glória de Deus. Amém? Amo vocês. Beijos. Coisa linda.